Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas para mim agora já são 10 horas da noite. Vamos lá. A aula de hoje vai ser uma aula muito interessante. Eu fiz isso aqui baseada em algumas postagens que eu vi em alguns grupos de costura aí no Facebook. E ela vai falar sobre as 5 coisas importantes para conseguir fazer um decote perfeito. Então, vamos lá. Vamos aqui comigo que eu preparei uns slides para facilitar a aula pra gente. Para não esquecer de falar nenhum detalhe para vocês. As 5 coisas importantes para um decote perfeito. Dessas 5 coisas, primeira coisa são os tipos de tecido. Algo muito importante na hora de se fazer um decote é garantir que não importa o seu tamanho, os seios não devem pular para fora. E escolher o tecido certo para cada modelo é algo muito importante. Tecidos com elastano, por exemplo, dão mais liberdade de movimentação para quem veste. Tecidos mais estruturados, por sua vez, podem dispensar o uso da entretela, mantendo a estrutura que for necessária. Enfim, para cada decote, cabe o tecido adequado. Aqui eu coloquei essa imagem para vocês poderem ter uma noção disso, né? Tem vários tecidos diferentes aqui, para um decote relativamente parecido, né? Mas vocês vão ver que cada um vai ter sua peculiaridade aí. Esse aqui, por exemplo, ele já é bem retinho, tá vendo? É um tecido mais estruturado, então não daria para usar, por exemplo, o tecido desse decote não caberia nesse decote aqui, ó, que tem esses franzidinhos aqui, essas dobrinhas. Então, assim, esse aqui já é mais fluido, que ele é mais soltinho aqui, tá vendo? Que é outra coisa, que esse tecido do vestido de cá não daria certo. Então, vamos seguir, né? Vamos aqui para o segundo slide. Os tecidos com elastano facilitam muito a modelagem de um decote profundo, pois compensam pences, falta de postura, entre outras coisas. Vocês vão ver aqui na imagem que esse, por exemplo, aqui, que é um body, né? É um tecido que estica bastante, tá vendo? É uma malha, e um tecido, ó, é um decote que tá bem justo no corpo, e mesmo assim você não tá vendo nenhuma pence, tá vendo? Então, assim, a modelagem dessa peça é muito simples, porque não tem muito recorte, em nada, e mesmo assim a peça veste muito bem. Mas, obviamente, isso não significa que não se possa fazer um decote profundo em tecido plano. Com uma boa modelagem do decote, ou mesmo recursos como uma segunda pele, podemos garantir que mesmo um tecido plano é digno de formar os decotes mais sensuais. Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, olha só para vocês verem, é um vestido de tafetá, ele é bem armado, tá vendo essa saia excepcionalmente armada. Vocês vão reparar, dá para ver aqui, olha, que tem uma segunda pele segurando ele aqui. Então, o que eu tenho a dizer para vocês sobre esse vestido é o seguinte: não precisaria ter essa segunda pele se esse decote estivesse um pouquinho mais justo no corpo dela. Mas a opção aqui foi por um vestido mais soltinho, mais confortável. Então, para isso, ela teve que colocar aqui uma segunda pele, para garantir que esse decote não abra. Então, vamos seguindo aqui. A segunda coisa mais importante aqui pra gente conseguir o nosso decote perfeito é a posição do fio reto no tecido. Essa é uma coisa muito legal de se usar quando a gente quer garantir a perfeição de um decote.
é muito importante considerar a posição em que a blusa será cortada em um tecido ou vestido, ou seja, qual for a peça, quando o fio reto segue a vertical do corpo. O decote fica com seu corte enviesado. Portanto, é muito importante dominar bem a sua costura no enviesado para o decote não ceder. No caso aqui, a gente pode pegar para o decote ficar perfeito e manter o fio reto na mesma direção do decote, como tá nessa blusa aqui que eu coloquei na imagem aqui para vocês. Eu peguei essa porque as bolinhas do tecido permitem a gente ver com mais clareza o fio do tecido. Essa blusa foi inteiramente cortada no enviesado. Reparem que, inclusive, a manga, a pessoa quis cortar no enviesado. Então, assim, o decote aqui, ó, ele tá no fio reto. Então, é muito mais fácil você fazer essa costura do acabamento sem a costura esgarçar o tecido, do que se o fio reto estivesse na direção do corpo, na vertical. Se você já domina a sua costura no enviesado, isso com certeza não é um problema, mas se você ainda não domina a sua costura no enviesado, essa aqui é uma ótima dica para você conseguir fazer uma blusa para você sem errar. Então, vamos seguindo aqui. A terceira é a profundidade do decote. Eu adoro falar sobre isso. Outra coisa importante é saber a profundidade do decote. O decote de uma roupa pode, ou não, acompanhar a curvatura dos seios, e dependendo da sua profundidade, será necessário fazer ajustes para que esse decote fique justo ao seio, pois na base do corpo não existe este ajuste. Aquela base que toda modelagem ensina a fazer, que vai da cintura até o ombro, nenhuma delas, em nenhum método de modelagem, garante essa profundidade que existe entre um seio e outro. As bases, elas têm essa modelagem, seguindo com o tecido de maneira reta, da saliência de um seio até a saliência do outro seio. Então, se a gente quer um decote justo no corpo e profundo, para que os seios não fiquem à mostra nesse tecido que sobra para além do seio aqui para frente, a gente tem que ajustar essa modelagem para que essa curva aqui aconteça para dentro do peito, formando essa saliência negativa aqui. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Esse aqui é um exemplo de decote justo, tá vendo? Ele é todo coladinho no corpo da pessoa. E este aqui é um exemplo de decote solto, só para vocês entenderem. Tá vendo, ó? O meio do decote, ele não encosta lá no fundo. Ele está na reta aqui das saliências do peito. Aqui, para fazer o ajuste, nós vamos precisar de duas medidas no corpo do cliente. A primeira medida é a altura, que vai da base do pescoço com o ombro, bem aqui, até a cintura. E a segunda medida é a altura do decote, que vai da cintura até a altura onde o decote começa, tá? No exemplo aqui eu desenhei como sendo esse decote aqui, só para vocês entenderem. O decote acaba aqui, então é desse ponto até esse ponto aqui, que é a cintura, tá? Com essas duas medidas em mãos, a gente vai fazer o seguinte. Na base do corpo, tá aqui a base, ó, aí com a pence do ombro,
com a pence do seio e a pence da cintura, as 3 pences que a gente já costuma ver na base do corpo, né? Aí, a gente vai traçar uma reta aqui da base do pescoço com o ombro até o meio aqui na cintura. Aí, depois que você traçou isso aqui, você vai pegar essa medida da base e vai comparar com essa medida que você tirou no corpo da sua cliente. Vai dar uma diferença. E essa diferença é a largura dessa pence aqui, ó, nesse pedacinho. De forma que esse traço aqui, essa parte vermelha do traço, vai ser exatamente a altura encontrada no corpo da cliente, tá? Com o pedacinho azul é o total, que é a medida que está na base. Só a parte vermelha, sem essa saliência, vai estar aqui no corpo da cliente. Então, só para vocês entenderem bem explicadinho, vamos supor que na base aqui a medida deu 40 centímetros. No corpo da sua cliente, você foi lá e mediu 38 centímetros. Então, 40 menos 38, nós vamos ter 2 centímetros aqui dentro dessa pence. 2 centímetros não é aqui não, tá, gente? É onde tá esse pedacinho do tracinho azul. Então, você traça uma linha perpendicular aqui, ó, do seio até essa reta. E aí, você puxa aqui pra baixo os 2 centímetros para criar essa outra reta. Aqui, você só alonga para que chegue até nessa linha aqui, fica direitinho, tá? Depois que você já construiu essa pence, aí você vai pegar a segunda medida que você tirou no corpo da sua cliente, que é a medida de onde começa o decote até a cintura. Essa medida está sendo representada aqui na terceira base que eu desenhei aqui, por essa linha azul. Então, dessa linha azul aqui, do alto dessa linha azul até onde for o decote, está traçado de vermelho aqui, isso aqui já é o decote, tá bom? Então, você vai desenhar o decote, vai fechar as pences, vai fazer a transposição de pences aí necessária para colocar cada pence onde você quer deixar, dependendo do modelo do vestido, e o decote vai ficar perfeito. Seguindo adiante, a gente tem a quarta coisa mais importante, que é o tipo de acabamento. O tipo de acabamento que você dá a um decote pode transformá-lo em um decote perfeito ou em um desastre da moda. Seja como for, o mais importante nesse caso é que você domine bem o tipo de acabamento que você irá usar. Vamos seguir aqui, próximo slide. O primeiro tipo de acabamento que eu trouxe aqui para vocês, dos principais acabamentos que a gente vai encontrar, é o acabamento com babados, que é um acabamento ótimo para tecidos delicados. O acabamento com babado, como vocês podem ver, ele não vai ter nenhuma costura batida à vista, tá vendo? E é um acabamento muito fácil de se fazer, então é ótimo para quem tá começando a aprender aí, sem contar que favorece muito a peça, né? Para quem tá começando, colocar um babado desse valoriza bastante a peça, porque é fácil de fazer e é fácil de colocar. Vamos seguir aqui para ver o próximo tipo de acabamento. Eu faço muito isso. Forrar a peça para dar acabamento também é fácil e vale para todos os tipos de tecido. Tecidos planos com elastano, malhas, tecidos mais armados, tecidos mais maleáveis. Todos eles cabem a esse tipo de acabamento.
independente do tipo de decote, seja ele curvo, seja ele em V, seja canoado, seja princesa, qualquer decote dá nesse acabamento. É outro acabamento que também é muito fácil de fazer, gasta um pouquinho mais de tecido, com certeza, mas vale muito a pena. Seguindo aqui adiante para o próximo acabamento, nós temos aqui outro tipo de acabamento que é muito bonito, eu pelo menos gosto muito desse tipo de acabamento, que é estender o patê para gola. Você vai ver que, ó, o patê aqui nessa blusa tá subindo aqui, e ao invés do patê acabar e começar uma gola, eu não, né, a pessoa que fez essa blusa, simplesmente deu continuidade, fazendo que seja apenas um acabamento, o acabamento da gola e do abotoamento da camisa. Não é uma coisa só. Fica muito bonito, fica muito bem apresentável, mas não dá para qualquer tipo de tecido. Malhas, por exemplo, e tecidos que esticam muito, que tem muito elastano, eu não recomendo que vocês tentem fazer esse tipo de acabamento, a não ser que você realmente queira muito fazer e saiba fazer muito bem, porque é muito, muito, muito difícil fazer uma costura batida num tecido que tem muito elastano sem esticar o tecido. Então, a menos que você esteja disposta a colocar uma entretela por baixo, e isso pode acabar deixando um pouco mais grosso o acabamento também, não vale muito a pena fazer em tecidos com elastano. Vamos seguindo aqui para o próximo slide. Ah, sim. Essa aqui também é uma opção. Eu já fiz algumas peças assim, mas eu não gosto muito desse tipo de acabamento, apesar de ver muito esse tipo de acabamento quando eu vou em lojas de roupas aqui pela cidade. O recorte é uma opção interessante para qualquer tipo de tecido. Ele cabe para cetins, cabe para tecidos mais grossos, né? Cabe para tecidos que esticam e que não esticam, tanto tecidos planos quanto malhas, tá? Então, a principal diferença aqui entre o patê, que foi o acabamento que a gente viu antes, e esse recorte, é que o patê, ele é colocado em cima do próprio tecido da blusa. É uma faixa de tecido que você coloca, costura, vira e dá acabamento. Nesse caso aqui, não existe tecido da blusa por debaixo desses tecidos aqui que estão dando acabamento. É o próprio tecido, e isso aqui é só uma emenda da blusa com esse tecido preto aqui para dar o acabamento. Principalmente em blusas de malha, se vê muito esse tipo de coisa, para evitar o uso de golas, tá? Quando a pessoa tá fazendo uma blusa de malha, tem que dar acabamento, por exemplo, e não tem uma maquininha de viés. Ela vai lá e usa esse acabamento aqui, porque dá para fazer usando a overlock e a máquina reta. Seguindo adiante aqui, nós temos o nosso último tipo de acabamento que eu trouxe para vocês aqui, que é o viés, que inclusive eu já falei nele aqui, né? Então, o viés, ele é bom para qualquer tipo de tecido, ele cabe em tecidos, né, que esticam, em tecidos que não esticam, é muito popular em lojas de roupa, né, para o dia a dia. Você vai encontrar em muitas lojas camisetas, vestidos, macacões, enfim, todo tipo de peça com esse acabamento. É um acabamento que dá muita produtividade, se você tiver a maquininha de pregar viés, obviamente, porque se você não tiver uma maquininha de pregar viés, eu te recomendo não usar o viés, porque é uma coisa que vai demorar muito para você dobrar na mão,
E existem vários outros tipos de acabamento que, sinceramente, pelo menos na minha opinião, são muito mais bonitos. Seguindo adiante aqui, vamos lá. A quinta coisa mais importante, a quinta e última coisa mais importante aqui, para a gente ter um decote perfeito, é o modelo da roupa. Como assim o modelo da roupa? Vou explicar para vocês. É muito importante levar em consideração o modelo da roupa em que se vai fazer o decote, para sabermos quais são os pontos de apoio com os quais iremos trabalhar. Caso contrário, poderemos fazer um decote que não para no lugar e que tira a sustentação do restante da roupa. Para quem não sabe, pontos de apoio são as partes da roupa que dão sustentação para que a roupa se mantenha no lugar correto. Seguindo aqui, então, eu vou mostrar para vocês aqui os vários tipos de decote e os vários pontos de apoio que cada tipo de decote exige para garantir que ele fique no lugar, tá? Então, eu vou começar aqui com os decotes em V profundo, tá? Um V profundo, ele vai exigir, primeiramente, que a cintura da roupa seja justa, porque se a cintura da roupa não for justa, esse decote, ele vai ficar dançando. Só um segundinho, gente, parece que o meu notebook, ele não está carregando. Não está carregando. Só um segundinho que eu vou colocar ele na tomada. Senão ele vai desligar. Opa! Que coisa, não? Vamos sentar e continuar a aula. Voltando para onde estava, estou eu. A gente estava aqui no decote profundo. A cintura, ela tem que ser justa, né? Para o decote ele não ficar dançando aqui e não colocar nenhum dos dois seios para fora. E na parte de cima, a gente vai precisar aqui, ó, de um apoio na parte de trás da roupa, bem rente ao pescoço, tá? Então, assim, quanto mais rente no pescoço for o decote, mais rente no pescoço tem que ser o apoio atrás. Por que que a gente tem que fazer esse ponto de apoio? Vocês vão reparar aqui que o ombro aqui, ele não é reto. Ele tem uma saliência aqui bem no meio. Esse fundinho que existe no ombro aqui, todo mundo tem, tá? Tanto aqui perto do pescoço quanto a ponta do ombro são mais altos do que esse meio. Então, para que o decote não escorregue para esse ponto do ombro, a gente tem que manter ele aqui com um ponto de apoio que vai manter os dois rentes ao pescoço. Seguindo aqui adiante, temos aqui o nosso segundo V, é um V profundo também, tá? A diferença desse V para o outro que eu acabei de mostrar para vocês é que o outro é aqui bem rente no pescoço, e esse, ele desce até o meio do ombro, justamente até esse ponto, essa saliência, onde é o ponto mais baixo do ombro. Vocês vão reparar que, assim como o outro V profundo, este V profundo também vai exigir que a cintura seja justa, e ele também vai exigir um ponto de apoio para manter aqui os dois unidos. Isso aqui pode ser substituído pelo peso da roupa, porque, considerando que este é o ponto mais baixo do seu ombro, se o restante da peça tiver peso o suficiente para manter a roupa
nesse ponto do ombro, você não precisa deste ponto de apoio. Então, se você fizer, por exemplo, um vestido longo, é uma peça grande, é uma peça longa, então ela vai pesar e vai segurar aqui nos ombros, tá? Aqui. Agora, se você estiver fazendo, por exemplo, uma blusa ou um vestido curto de um tecido leve, então você vai sim precisar de colocar aqui atrás ou o tecido mesmo até no alto, evitando colocar decote nas costas, ou vai fazer um decote nas costas, mas vai colocar alguma coisa atrás nessa altura aqui dos ombros, uma cordinha para poder amarrar com um lacinho, alguma coisa para abotoar, um abotoamento, né? Uma faixa para abotoar aqui em cima e depois começar um decote mais embaixo nas costas, mas enfim, tem que ter. Seguindo adiante aqui, nós temos o nosso terceiro tipo de V profundo, que ele também vai exigir aqui a cintura justa, tá? Todo V profundo vai exigir da peça que ela seja justa na cintura, para os seios não ficarem à mostra, tá? Esse tipo de decote também vai exigir nas costas aqui, que tenha uma sustentação nas costas. Por quê? Para o decote não abrir e não descer pelo ombro. E, além desse apoio, que o outro decote que eu mostrei para vocês também tem, nós também vamos precisar do apoio aqui na cava, tá vendo? Essa linha lilás que eu fiz aqui é para representar que nesse tipo de decote, você tem que manter a cava justa, bem rente. Por quê? Se você deixa essa cava mais embaixo e não dá um ponto de apoio para manter esse decote perto do ombro, a tendência é que esse decote escorregue até a saliência do meio do ombro. Então, esse decote vai fechar. E no que esse decote fechar, o meio do decote aqui, ele vai ficar mais solto, não vai ficar justo no corpo e o seio pode acabar aparecendo também. O próximo decote aqui já não é um V profundo, mas é um V também, tá? Que eu desenhei. Aqui, nesse caso, vocês não precisam considerar somente que sejam decotes Vs, tá? Todo tipo de decote nessa altura, seja um V, seja mais redondinho, tá? Enfim, um decote a essa altura, mais ou menos na altura da cava, na altura da parte mais saliente ali do peito. Esse decote, ele não exige aquela correção que a gente precisa colocar no seio, que é aquela pence do meio para deixar justa, não. Porque como ele não passa do seio, é normal que esse decote vá acompanhar a parte mais alta dos seios, a saliência de cada seio. Aqui, esse tipo de decote, para se manter no lugar, ele também vai precisar aqui do nosso ponto de apoio nas costas, aqui bem no alto, rente ao pescoço. Por quê? Porque se não tiver esse ponto de apoio, o decote vai abrir, vai descer na direção da parte mais saliente do ombro, que é o que acontece se ele não tiver o apoio. Vamos seguindo aqui para o próximo. É um bem parecido. Esse decote é muito comum. É o tipo de decote que a gente mais vê em roupas populares, tá? Para camisetas, para batas, para todo tipo de roupa. Enfim, é um decote muito usual, muito prático e que veste bem todo tipo de roupa, então é muito usado.
seja em V, seja redondinho. A vantagem desse decote é que ele não precisa nem da correção da pence aqui do decote, nem de qualquer tipo de ponto de apoio. Porque como ele já está na parte mais saliente do ombro, ele não tende a correr nem para perto do pescoço, nem para perto do ombro. E assim, como ele não atravessa essa saliência negativa entre os seios, ele também não precisa de ponto de apoio para se manter justo no corpo. Então, dá para ser usado em roupas justas, dá para ser usado em roupas largas, todo tipo de roupa, todo tipo de tecido. Seguindo aqui, vamos para o próximo aqui. Bom, esse tipo de decote é um decote V, um pouquinho mais aberto, tá? Agora, ao invés dele estar apoiado na saliência aqui do ombro, ele vai estar mais próximo aqui do finalzinho do ombro, ele é mais aberto. E ele vai precisar de 2 pontos de apoio. Um ponto de apoio é nas costas aqui, que as costas vai ter que ser mais alta, ou caso não seja as costas mais altas, vai ter que ter uma fitinha ali para amarrar, uma coisa para abotoar, para não deixar o decote cair pelo ombro. E também vai ser necessário esse ponto de apoio aqui nas cavas. A cava deve ser justa, porque se a cava não for justa, o decote vai correr para dentro, tá? A tendência desse decote vai ser que esse decote venha para o meio do ombro, escorregue, o decote desça e a roupa fique fora do lugar. Então, para você ter um decote perfeito desse modelo, você precisa estar numa roupa de cava justa e com ponto de apoio nas costas. O próximo decote é outro decote bem comum aqui, né? É o decote que fica todo rente ao pescoço. Esse decote, ele não vai exigir nenhum ponto de apoio, porque independente de como for as costas, ele não vai sair do lugar, porque o próprio pescoço já tá apoiando o decote por si só, tá? Então, não tem nenhum ponto de apoio, é o decote mais simples, né? A gente vê muito por aí, em uniformes, em roupas mais do dia a dia. O próximo decote aqui é um decote canoado, levemente canoado, tá bom? Ele vai vir aqui do meio de um ombro até o meio do outro ombro. Já é um decote mais alto, mais aqui próximo ao pescoço. E esse decote aqui, ele também não vai precisar de nenhum ponto de apoio. Então, independente de como for as costas da roupa, esse decote ele vai se sustentar. Por quê? Porque ele já está na parte mais saliente do ombro, então ele não tende a correr nem na direção do pescoço, nem na direção do ombro. Seguindo aqui para frente, nós temos um decote canoado, bem canoado, mais próximo já dos ombros, tá? Então, esse decote, ele já exige um ponto de apoio, tá? Que vai ser aqui na nossa cava. Então, toda vez que você tiver uma roupa que seja muito canoada, ela vai precisar ter uma cava justa para que essa canoa aqui, ela se mantenha de ombro a ombro. Porque nesse caso, se a cava for larga, a tendência é que esse canoado deslize para o meio do ombro e o decote fique largo. Seguindo para frente aqui, nós temos mais um decote. Dessa vez aqui é o decote, tomara que caia
mais arredondado para cima, seja arredondado, quadrado, como for. É um decote, tomara que caia mais alto, tá? Ele tampa bem o seio, ele vem bem aqui em cima. E por causa disso, o ponto de apoio dele nas costas pode ser um pouco mais baixo, tá? Porque se você sobe mais aqui em cima, né, a tendência é que a saliência do seu peito aqui já segure esse decote mais para cima. Então, na parte de baixo, ele pode pegar mais embaixo, sem perigo algum, que não vai cair. Outra coisa importante para esse tipo de decote é que a cintura da roupa que você faz aqui pode ser ou não justa, tá? Como o decote ele pega acima da saliência dos seios, o seio sustenta a roupa, tá? A desvantagem de deixar a cintura larga nesse tipo de decote é que provavelmente o decote vai amassar um pouquinho os seios, por causa do peso da roupa. Então, se você não quiser que o decote fique amassando os seios, é bom que a cintura seja justa, tá? Seguindo aqui adiante, nós temos mais um decote, tomara que caia. Só que dessa vez a gente tá falando de um tomara que caia mais baixo, tá? Ele vai já mostrar um pedaço aqui do seio. Esse decote, ele não vai permitir que as costas sejam mais baixas, tá? Porque como uma parte da saliência do peito vai estar aqui do lado de fora do decote, ele vai precisar de uma outra sustentação para se manter. Então, aqui, nesse caso, vai ser essencial que a cintura seja justa e que as costas estejam tão altas quanto o decote na frente. Esse tipo de roupa costuma, né, já ser uma roupa bem justa, porque quanto mais justa for, mais você vai conseguir levantar os seios aqui, tá? Alguns tipos de espartilho, por exemplo, que são, tomara que caia, são exatamente assim, né? Mostram mais uma parte do seio e a tração bem altos para que no ajuste da roupa o peito ele fique mais saliente aqui para cima do decote. E aqui o último tipo de decote que eu trouxe para vocês aqui para a aula de hoje. Esse aqui eu fiz alguns decotes, né, no mesmo manequim, porque todos eles se parecem muito também, tá? Que aqui o que eles têm em comum é o seguinte: a gente vai ter um decote aqui muito aberto, tá vendo? Ele é mais aberto perto do seio do que nos ombros. Então, esse decote, para ele se manter no lugar, a gente vai precisar de um ponto de apoio aqui nas costas, tá? Para ele ficar firme. Se o ponto de apoio não for aqui acompanhando esta linha, da maneira como vocês estão vendo aqui, ó, é importante que, no mínimo, esse ponto de apoio venha no alto, buscando aqui o alto do C, do ombro, tá? Então, assim, ou você pode cruzar aqui nas costas, se você quiser deixar essa parte das costas mais aberta, ou você já vai fazer esse decote aqui mais no meio do ombro, tá? Mas, enfim, tem que ter esse apoio para manter o decote aberto do jeito que tá aqui. Esse mesmo decote, nas 3 posições aqui, vão pedir esses 3 pontos de apoio. Se ele for pertinho do pescoço, a gente vai precisar de colocar o ponto de apoio para ele se manter perto do pescoço. Se ele for na parte mais saliente do ombro, a gente também vai precisar aqui, porque como a gente não tem um ponto de apoio que vem do meio da roupa aqui na frente para cá, tá vendo? Porque o tecido ele só pega aqui,
não tem tecido aqui para segurar esse ombro puxando para o meio, a tendência é que esse ombro ele desça, principalmente se tiver manga, porque vai pesar a manga e mesmo estando na parte mais saliente do ombro aqui, vai cair para fora aqui do ombro. E a mesma coisa no ombro a ombro aqui, com o decote mais aberto, né? É aquele decote bem princesa, abertão mesmo, só com a beiradinha aqui para segurar a manga e o decote mais quadradinho ou em formato de coração, né? Para ficar bem princesa, ele precisa desse apoio nas costas, para a alça aqui com a manga ou sem a manga, seja como for, não cair do ombro, tá? E se manter no lugar. Enfim, é isso. A aula tá terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou tentar disponibilizar esse documento para vocês. Vou dar uma ajeitadinha no que precisar nele aqui. E prometo enviar para todo mundo aí que já se cadastrou. Quem ainda não se cadastrou aí para poder receber os meus conteúdos, cadastre-se. Tem aí um botãozinho na página de cadastre-se. É só clicar lá e se cadastrar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aceito sugestões para os próximos vídeos. Se você tem algum tema aí que te incomoda muito, que é uma grande dificuldade sua, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, que eu com certeza vou fazer vídeos sobre todos os assuntos que vocês comentarem, tá bom, gente? Vai ser um grande prazer poder ajudar todo mundo e até a próxima aula. Tchauzinho, beijo, fiquem com Deus.